Brasília, 12 de novembro de 2018, Dr. Célio Evangelista, presidente constituinte, constituído pelo povo. O povo no poder. Dr. Célio, boa noite. O senhor tem o conhecimento, né, que o seu povo é muito curioso, quer conhecer o senhor todo dia, toda hora, né? E o povo está perguntando aí, doutor Célio, o povo se agoniza, aliás, e pergunta, né, de forma incessante, se o senhor, há tempos atrás aí, parece que andou comentando que está preocupado para não haver derramamento de sangue no Brasil, inclusive até um ato generoso da sua parte, o senhor demonstra preocupação com o povo, é plausível. Mas a grande pergunta é o seguinte, já que o senhor não está preocupado o senhor está preocupado que não haja derramamento de sangue no Brasil, o povo está alertando que esse mesmo sangue que está sendo derramado no atual momento é o sangue dos inocentes, das crianças, dos idosos, dos doentes, né? E se tiver de ficar derramando o sangue dos inocentes por causa dos cleptocratas, dos bandidos de colarim, que o senhor tome a providência devida em cima desses elementos e que se tiver derramar sangue, que derrame os deles, não do povo inocente. O senhor tem a dizer, doutor? Em primeiro lugar, o meu abraço aí para o meu povo. E o meu povo é de acordo com o artigo 3º da Constituição que eu mesmo escrevi. Meu povo não tem distinção entre nenhum jeito de pensar, nem nada. Meu povo é meu povo. E é o povo hoje no poder. Então, eu não vejo pessoas aqui que eu tenha de matar em benefício de outros que estão morrendo. Eu estou aqui cumprindo uma justiça de Deus, a presença de Deus neste momento, consertando a vida dos brasileiros, que todos nós brasileiros erramos. Então, inclusive, foi ontem, eu protocolizei aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal a minha proposição de perdão mútuo neste momento, porque a nossa crise é muito grave, é muito séria. Quanto ao derramamento de sangue que a pessoa aí pergunta, eu sou o primeiro a me preocupar com ele, por isso é que eu estou nesta luta. Eu, inclusive, as denúncias que apresentei nos foros internacionais, aí eu coloquei a estatística disso. São mais de 11 milhões de pessoas que a bandidagem no poder já assassinou, pelas formas mais cruéis que se possa imaginar. Uma das mais cruéis, inclusive, é essas 94 pessoas que eles assassinam por dia só nos corredores de extermínio do SUS. Onde eu já falei em lives aqui, em vídeos, eu vi isso porque eu costumo, todas as provas, isso inclusive na minha atividade de advocacia, eu sempre fiz isso, eu nunca acreditei na prova, eu sempre fui checar a prova. E quando as estatísticas começaram a vir para mim, mostrando coisas horríveis, eu fiquei mais de um mês andando pelo Brasil e vendo, e se teve uma ocasião em que eu vi, quer dizer, é difícil eu repetir a coisa, porque eu me emociono. Eu vi um bebê chupando o peito da mãe que já estava morto no corredor. Repete aí, o senhor viu um bebê sendo amamentado no peito da mãe que já estava morta no corredor. Sim, a mãe já estava morta ali, esperando por socorro. Eu vi muitos casos desses. Então, ninguém, mas ninguém mesmo, se vai falar em ódio, tem um ódio mais vibrante contra essa bandidagem do poder do que eu. Quer dizer, para esse ódio superar o meu bom senso de justiça que eu estou aqui para fazer, eu não saberia o que fazer da cinza desses bandidos. Entre eles eu nomino, com muita veemência, o bandido terrorista, apátrida, genocida, ladrão do país, estelionatário político, que é o cabeça disso tudo, porque é o chefe do terrorismo que se transmutou do Afeganistão e do Iraque para cá, que é o brasileiro sírio-libanês Michel Miguel Elias Temer Lulia, que em 2010, na sua composição com Lula para chegar ao poder, porque é um cafajeste que só pensa em poder,
E por isso está com 5 cânceres e fazendo xixi por uma mangueirinha. Por causa disso, e não está pagando o que deve ainda. Deu 10 milhões para o Hamas e o Hezbollah, junto com o Lula, que está na cadeia. Então, ninguém, mas ninguém mesmo, tem mais gana de botar a mão nessas caras do que eu. Agora, tudo tem de ser com coerência, tudo tem de ser com lógica. Eu não posso, em defesa dessas pessoas, eu não posso nem falar no sofrimento delas, eu aumentar o sofrimento da nação inteira numa guerra civil aí. Que a guerra civil, quando eu comecei a intervenção, e aí em 2012, quando eu assumi mesmo ela, com documentos às Forças Armadas, onde eu assumi o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro pelo caminho que a Constituição estabelecia. Então, dentro dessa minha convicção, eu hoje estou com as equipes contratadas de fora no socorro humanitário. Já coloquei isso ao Supremo Tribunal Federal, às nossas Forças Armadas, a todo mundo que tem necessidade aqui de saber disso, porque amanhã eu estarei colocando perante a OTAN a última exposição que é preciso para esse pessoal começar a botar cara, porque eles já estão aqui no Brasil, a botar cara atrás desses bandidos. Eu estou pagando dos meus honorários que eu contratei na requisição que fiz ao Tesouro Nacional. Eu estou pagando 1.350 bilhões para custeio da estadia desse pessoal aqui. Porque esse pessoal que está vindo aqui, há pouco eu estava dizendo, inclusive, para você, da minha equipe de homens invisíveis, um homem desse vale por 1 milhão de soldados nossos aqui. Então são bem pouquinhos que vão aqui para fazer esse serviço. Vão me botar na presidência da República e sem derramamento de sangue, porque são profissionais. É claro que eles vão pegar aqueles que quiserem nos atrapalhar, mas vão pegar de um por um, porque eles são profissionais para isso. Não vai haver guerra civil, não vai haver derramamento de sangue. E daí para frente, é um compromisso da intervenção que eu tenho de cumprir como presidente constituinte do Brasil e nessa investidura o desempenho de magistrado de Estado. Então isso aí eu tenho de cumprir com a nação. Repetindo agora, e guardem essa live para me cobrarem depois. Não vai sobrar na civilização brasileira nenhum terrorista desses responsáveis por esse genocídio de mais de 11 milhões de brasileiros que eles mataram. Mataram para roubar a nação. Hoje que nós temos contabilizado mais de 36 trilhões de reais. Então esse pessoal vai deixar de existir na civilização brasileira para sempre. Porque quando a gente faz uma limpeza de civilização, essa limpeza às vezes atravessa milênios, que nós temos o caso, por exemplo, da limpeza que Moisés fez no povo judeu primitivo lá. Já tem quase 10 mil anos essa limpeza e o povo judeu está aí cada vez mais sólido, cada vez mais digno, cada vez mais lúcido, cada vez mais espiritualizado. Nós vamos fazer isso aqui no Brasil. Eu estou aqui para isso e tenho certeza de que estou na presença de Deus. Tá aí, eu creio que tira toda a dúvida, inclusive, doutor, se o senhor quiser comentar em cima do que eu vou falar aqui, você brasileiro que daqui para frente estiver preocupado, temente, apreensivo, pega o banquinho, vai para casa, fica tranquilo lá, deixa que o doutor Célio resolve as paradas aqui no Brasil, tá certo? Tem cabeça fria, é um senhor com a mente oxigenada, eu costumo dizer que parece um jovem de 32 anos de idade, entendeu? Mais lúcido do que muitos que estão por aí. Então, fique tranquilo aí, você que está agonizando aí, porque o Brasil está sob o domínio de um homem de Deus, por nome de Dr. Célio. Inclusive, doutor, fugindo um pouco do roteiro aqui, por responsabilidade, vou te fazer uma pergunta que está cozinhando as redes sociais, tá? Rússia, China, Estados Unidos, esses 3 países estão em pé de guerra, doutor? Calma esse povo aí, por favor. Não.
Hoje é absolutamente impossível um estado de guerra envolvendo as superpotências. Até porque o Brasil surgiu no meio dessa encrenca aí, acabando com ela quando eu coloquei a elas a nossa disposição de zerar a dívida pública do mundo, que é de 715 trilhões de reais. E nós, a humanidade, começar um mundo novo. Essa minha proposição está ganhando vulto dentro do mundo inteiro e um tipo de imperialismo, como dizem os sistemas, como dizem os cientistas políticos, novo. O imperialismo do amor, o imperialismo do amor ao próximo. Aguentei, doutor, vou fazer uma pergunta dentro do que o senhor está falando, que é necessário fazer essa pergunta. Por incrível que pareça, o senhor estava até rindo aqui mais cedo, é que o senhor havia feito um documento meio despretensioso, mas um documento sério, né? Que achou que não ia render muito. E é um dos documentos que mais surtiu efeito, que foi um documento que o senhor fez para o FMI, correto? Dentro do que o senhor está falando. Por favor, continue. A nossa Constituição estabeleceu como riqueza da União todos os minerais preciosos aí, pedras preciosas, o ouro, inclusive todos os minerais, é propriedade da União. Mas não houve uma regulamentação, ou seja, uma lei complementar especificando essa propriedade. Eu criei isso através de um ato interventorial constituinte, na forma como a Constituição estabelece. Então, eu criei todas as riquezas, ouro e todas as pedras preciosas, enfim, o que se fala em minérios, como a Constituição estabelece, é de propriedade do povo brasileiro na União, gerido pelo Estado Democrático de Direito. A pessoa que no Estado Democrático de Direito é o gestor dessa riqueza é o Tesouro Nacional. Então, aí eu fiz a base para a proposta que apresentei às superpotências de pagamento da dívida pública do mundo. Porque só numa jazida, e isso não é conversa mole, o FMI está recebendo a documentação toda, os geólogos mais credenciados do mundo que fizeram esse levantamento aí para mim, só numa jazida nós temos, não dá para dizer a quantia de ouro puro, maciço, um raio que sai do eixo da Terra, um lado aqui para a nossa banda e tem um outro do outro lado da Terra que também está localizado. Então eu estou colocando ao FMI um lastro metálico de conversão do sistema financeiro internacional inteirinho, sustentado pelo Brasil. Como não é conversa de político, mas é conversa de quem é o dono da coisa, que é o povo brasileiro, o FMI está levando em consideração isso aí, porque não pode levar indiferente, porque inclusive o FMI agora ia se acabar, não tinha mais dinheiro para manter ele. Agora ele vai recuperar-se com toda a força dentro do lastro metálico do sistema financeiro internacional sustentado por nós brasileiros. Isso nós poderíamos já ter feito há muito tempo, se nós não tivéssemos só ladrões na política do Brasil. Ladrões, marginais, vagabundos, cafajestes, tudo que não presta. Eu considero assim, o estrume despencado das latrinas do inferno para virarem políticos dentro do Brasil. Com algumas exceções, como foi o caso do general Deodoro da Fonseca, proclamador da República, o caso dos generais que ocuparam postos de governo, depois veio Getúlio Vargas, que é excluído disso aí, que deu a estrutura jurídica que o Brasil tinha naquela época, não tinha nada, era considerado terra de macacos, o seu povo vinha aqui, explorava, levava o que queria daqui, não havia quem reclamasse. Getúlio Vargas foi o primeiro a dar essa estrutura de país para o mundo, então ele sai fora disso aí. E depois veio Juscelino dando também a estrutura física que o Brasil começou a aumentar dali para frente. E daí veio, inolvidavelmente, o regime militar de 64 a 85, que eu tenho muito orgulho, com muita humildade diante do povo, de ter pertencido a ele no serviço de suprimento de inteligência do gabinete da presidência da República. Então, por isso é que, quando criaram a Comissão Nacional da Verdade, eu, através de expediente forense próprio,
me apresentei dizendo que, se da turma dos tecnocratas, que eram os mentores do regime, estivesse sobrando só eu era o único a ser punido se houvesse crime cometido naquela época para ser investigado. Porque eu digo com muito orgulho e com muita consciência, muita tranquilidade de consciência diante de Deus, porque é Ele que está dirigindo este processo agora. Muita saudade do meu irmão, que na SC2 era caçador de bandidos na América Latina. Quando o presidente Figueiredo mandou suspender aquilo, ele disse: esses que nós estamos deixando hoje vão se multiplicar e vão ser os que vão dar trabalho depois. Talvez nem consigamos mais superá-los. Um vaticínio de um brasileiro que dava a vida pela pátria dele. E por isso tinha sinais de bala pelo corpo, mas se não fosse um homem de Deus, tinha perecido nas suas missões e morreu de doença. Então, aquela profecia dele não foi uma profecia, foi a conclusão de um guerreiro, de um militar brasileiro daquela época, que não se confunde com esses militares de hoje na crista do poder. Não estou incluindo as tropas das Forças Armadas, que não se confunde com essa caterva que se chamam de oficiais superiores, mas que na verdade é aquilo que o saudoso presidente Médici dizia: bundas sujas sujando a farda. Como são esses 3 comandantes das Forças Armadas aqui, que hoje eu notifiquei eles dizendo o destino que vão ter. Então, naquela época, nós tínhamos aqueles generais que nós podemos recordar com muito orgulho, dos 5 que presidiram este país e fizeram do Brasil, que era chamado República das Bananas ou República do Café, uma superpotência do mundo. Nós estávamos entre as 10 maiores nações, maiores potências do mundo, já entrando para o Clube de Paris, quando o presidente Figueiredo teve aquele acesso político e estragou uma programação que, na verdade, ficou suspensa e que está sendo retomada agora. Perfeito, doutor. Perfeito. Então, veja bem, doutor. Aqui há rumores, o assunto novo está surgindo aí no cenário, de que esse governo que está saindo, com o que está entrando, rumores de que a equipe que trabalha para o senhor é uma equipe de terrorista, que o senhor é terrorista, esse papo de aluguel para amedrontar os homens que têm coragem de peitar esse desgoverno que está aí, entendeu? E aí é o seguinte, doutor, eu mesmo sou conhecedor que se tem terrorismo não é com a gente, é o próprio governo que está praticando ato terrorista por aí, ok? E o povo fica à mercê desses terroristas. O que o senhor tem a falar sobre isso, doutor? Terroristas, fui eu que acusei a bandidagem comunista terrorista do poder perante os foros internacionais, quando os responsabilizei pelo extermínio de mais de 11 milhões de pessoas no Brasil, aqui, pelas formas mais cruéis que você possa imaginar de mortes, com a finalidade de roubarem o país e destruírem a pátria. Então, terroristas são eles. Comprovei nos foros internacionais que Michel Temer é o chefe do terrorismo aqui no Brasil, o terrorismo que se mudou do Afeganistão, do Iraque, daqueles lugares para lá, para o Brasil, quando o mundo resolveu exterminá-los lá. Então se mudaram para cá, aqui está o dinheiro deles, que eles estão lavando através da política do Temer aqui, pelo BNDES, através de empréstimos do Brasil para governos externos do grupo dos 23 países deles que compõem o Estado Islâmico no Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é o que elegeu Bolsonaro agora, como em 2003 eles reelegeram Dilma e Temer. Então agora eles fizeram isso aí, quer dizer, elegendo Bolsonaro. Na cabeça deles, porque para nós não existiu eleição.
Em agosto, eu acabei com os partidos políticos, suspendi as eleições e responsabilizei Rosa Weber por qualquer ato de instalação de pleito eleitoral no Brasil. Repeti isso quando ela instalou o pleito, o espetáculo, que para nós não é eleição, para nós é o 5º golpe terrorista contra a Constituição. O primeiro foi em 2002 e dali seguiram, este é o 5º golpe terrorista. Então, terrorista é esse povo que está no poder, e por eles serem terroristas e terem prostrado a humanidade num holocausto de mais de 11 milhões de pessoas na nação brasileira, é que eu estou hoje com o socorro humanitário que a soberania solidária instituída na nossa Constituição nos permitiu invocar. E eu tive imediatamente a recepção dos países que são capazes de dar esse socorro. E dentro disso, então, surgiu um relacionamento internacional de interesse da superpotência. E dentro desse relacionamento internacional, então, o Brasil emergiu do nada que era, dessa situação terrível de guerra convulsional, terrorista, de massacre da nação. Nós surgimos, ao invés de prostrados chorando perante o mundo, surgimos dizendo: vamos pagar a dívida do mundo para que nunca mais, no seio da humanidade, qualquer outra nação venha passar pelo que nós estamos passando. Então, esse é o sentido da coisa. E por isso, esses dias, inclusive, coloquei no Face aí, um amigo meu, de suma importância no cenário internacional. Nós falando sobre isso, ele é impressionado, porque eu sempre digo que eu estou num empreendimento que Deus está no comando, as Forças Armadas atrás e o povo na retaguarda, porque foi a guerra que Deus ensinou para Moisés. E com esse tipo de guerra, Moisés foi invencível, José foi invencível, Davi foi invencível, e depois, mais recentemente, agora, Moshe Dayan também foi invencível. Então, nós aqui estamos adotando de novo a guerra ensinada por Deus. E até agora estamos vencendo tudo, dentro do Brasil e fora do Brasil, e fazendo emergir uma civilização nova. Então, terrorismo existe sim aqui no Brasil. O terrorismo que estava no Afeganistão, que estava pelo Oriente Médio inteiro, está todo no Brasil, sob a chefia de Michel Miguel Elias Temer Lula, com a bandidagem terrorista que acompanha ele no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, na Procuradoria-Geral da República, dentro das Forças Armadas, no alto clero militar, os oficiais superiores, que elegeram Bolsonaro e Mourão na insurgência cívico-militar que eles comandaram. Eles pensaram e eles colocaram um golpe contra o povo que pensava evitar a minha efetiva posse na presidência da República, porque eu tomei posse no dia 29 de dezembro de 2017. Mas a posse de trabalho, a posse do exercício da investidura, é tradicional que seja feita no Palácio do Planalto, que está ocupada por essa bandidagem. Bandidagem na qual se inclui o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, que usurpa o comando do Exército, junto com a bandidagem no poder. O almirante da esquadra, Eduardo Leal Bacelar Ferreira, e o brigadeiro, tenente brigadeiro do ar, fugiu o nome dele agora, de tão nulidade que é. Já estão responsabilizados perante a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, dentro do que a Constituição estabelece. Primeiro eu fiz a responsabilização deles, para depois, hoje, pedir inclusive
que tivessem um pouquinho de dignidade de homens e sumam do cargo antes de eu botar a mão neles. Perfeito, doutor. O tempo, o tempo avança e agora vamos para o nosso momento de descontração. Os gaúchos ficam felizes em ver o senhor tomando seu chimarrãozinho aí, tá vendo? E os carioca mandaram perguntar para o senhor o seguinte: o potezinho é do chimarrão, correto? Perguntaram se o líquido é uma cachaçinha. Resolve isso aí, doutor. Olha, uma vez, quando eu trabalhava pelo mundo aí, então, isso foi lá na Europa. Eu quis me gabar lá de ser brasileiro e tal. Aí me trouxeram um copo de cachaça e uma broa. Eu fiquei olhando porque... Aí o pessoal estava ali olhando, as pessoas me olhando, disse, não é brasileiro. E aí outro começou, não é brasileiro, é um impostor. Vamos botar a mão nele. Por quê? Porque brasileiro que não bebe cachaça e não come broa não é brasileiro. Então, aí eu tomei a cachaça e comi a broa para provar para eles e pedi mais daí. E daí foi aquela rodada de cachaça que não parou mais. Então, agora no chimarrão a cachaça é imprópria. Aliás, a cachaça pura brasileira eu recomendo no mundo inteiro, inclusive ela é comprada, tem um preço muito mais alto do que o uísque. A cachaça brasileira nossa é remédio, faz bem para a saúde, como é o vinho puro também, faz bem para a saúde. Até Jesus fabricou. Não fabricou a cachaça, porque naquele tempo não tinha cana lá na Galileia. Mas é um bom líquido. Eu não tomo porque eu não tomo nenhuma bebida. A minha única bebida é água. Agora, não é por crendice, não é por desfazer a coisa, não. É porque o meu organismo rejeita isso. Aí se eu tomar alguma coisa de álcool, imediatamente eu tenho uma reação muito ruim. Então eu não tomo. E agora, o chimarrão eu tomo por quê? Porque o chimarrão está provado. É a melhor fórmula botânica que a natureza inventou. Isso me foi dito pelo meu primo, que fez doutorado em Córdoba, na Argentina. O doutorado dele foi sobre alimentação humana. E aí ele me disse que, durante os 8 anos, levou 8 anos para fazer o doutorado dele lá nisso, porque ele pesquisou pelo mundo inteiro. E ele me disse que na história da alimentação humana, 2 coisas que não tem histórico de um dia ter feito mal para alguma pessoa, mas faz bem para todo mundo, para a saúde humana, é o chimarrão e a polenta. Então ele diz, tomando chimarrão, polenta, a pessoa sobrevive tranquilamente, porque não faz mal. O milho não faz mal, é tanto que tudo que é bicho come milho. Então ele diz, não faz mal. E o chimarrão por quê? O chimarrão tem uma fórmula da natureza aqui. Ele tem um entorpecente muito mais forte do que papoula, do que cocaína, do que tudo. Mas não dá para ser extraído da folha da erva. Não tem jeito. Agora, nessa composição, então, o chimarrão, ele é um revigorante, ele é laxante, ele é estomacal e ele é contra radicais livres. Pode notar que todo gaúcho morre lá com 90 anos, com 100 anos, com aquela fisionomia de garoto. Meu pai foi assim, morreu com 96 anos, mas era aquele garotão. E hoje ninguém tem dúvida de que o chimarrão tem um papel preponderante nisso. Eu aconselho todo mundo a tomar. Perfeito. Doutor, então, próximo vídeo nosso, nossa próxima live, nós vamos prestigiar o povo nordestino. O senhor vai dar entrevista comendo uma rapadurazinha, valeu? Oi, eu faço rapadura com queijo. Era o meu vício de criança. Tá bom, doutor. Dá tchau pra turma aí que o tempo foi seu. E um abraço aos meus irmãos nordestinos, que eu quero bem demais. E ao povo gaúcho, então, meu pai dizia, o gaúcho morre com a cabeça voltada para o Rio Grande, em qualquer lugar onde esteja. Vou nem falar onde morre o resto. Tchau.